Eu nunca contei isso para ninguém. E olha que já se passaram mais de 50 anos. 50 anos carregando esse peso no peito, esse segredo que moldou cada escolha que fiz, cada respiração que dei, cada vez que olhei no espelho e não reconheci a mulher que me olhava de volta. Mas agora, com 78 anos, as mãos tremendo e o coração ainda sangrando por dentro, eu preciso dizer. Preciso colocar para fora antes que seja tarde demais, antes que eu leve isso comigo e morra, sem ter tido coragem de ser honesta pelo menos uma vez na vida. Porque tem coisas que a gente guarda pensando que está protegendo as pessoas que ama, mas no fim a gente descobre que estava se escondendo, fugindo de quem a gente realmente é. E eu fugi, meu Deus, como eu fugi. Fugi de uma cidade inteira, fugi de uma amizade que era mais importante que qualquer coisa, fugi de mim mesma. Tudo por causa de um sentimento que não devia existir, de um amor que não era meu para sentir, de um coração que batia descompassado toda vez que eu via aquele homem que nunca, nunca poderia ser meu. Meu nome é Carmen, e essa é a história do maior erro da minha vida, ou talvez do único momento em que fui verdadeira. Até hoje não sei dizer. Tudo começou em 1971, numa cidadezinha do interior de Minas Gerais, onde as ruas eram de terra batida, e todo mundo conhecia o nome, o sobrenome e até os segredos uns dos outros. Ou pelo menos achavam que conheciam. Eu tinha 24 anos, trabalhava como professora primária na única escola da cidade. Morava com meus pais numa casa simples de 3 cômodos, com varanda de madeira que rangia quando chovia. Era uma vida pequena, mas era minha. E eu estava contente assim. Tinha minhas amigas, tinha meus alunos, tinha os domingos de missa e as tardes de bordado com as senhoras da igreja. A vida era previsível, segura, como um caminho que você já percorreu 1000 vezes e conhece cada pedra, cada buraco, cada árvore pelo caminho. Éramos 4 amigas inseparáveis desde os tempos de escola, quando ainda usávamos aquelas trancinhas apertadas e uniformes engomados. Eu, a Lourdes, a Helena e a Marisa. A Lourdes era a falante, sempre com uma história para contar, sempre rindo alto demais nas missas e levando bronca da mãe. A Helena era a sonhadora. Vivia com a cabeça nas nuvens, desenhando vestidos de noiva em cadernos velhos e suspirando pelos rapazes que passavam na rua. E a Marisa, minha Marisa, era o coração do nosso grupo. Ela tinha aquela bondade genuína que a gente vê em poucas pessoas na vida, sabe? Aquele jeito de olhar para as pessoas e fazer elas se sentirem especiais, importantes. Ela era bonita, não aquela beleza chamativa que vira cabeças na rua, mas bonita do jeito que importa, do jeito que fica na memória. Olhos castanhos grandes e sinceros, sorriso que iluminava o rosto inteiro, cabelo preto sempre arrumado em tranças ou coques. Era delicada nos gestos, falava baixinho, tinha aquela educação antiga que as moças direitas tinham naquela época. A gente passava as tardes na varanda da casa dela, que ficava na rua principal, bem em frente à praça da igreja. A mãe dela, Dona Conceição, sempre fazia limonada bem geladinha e deixava a gente ficar ali conversando até o sol se pôr. O jardim da frente era cheio de jasmim, aquelas flores brancas pequeninas que soltavam um perfume doce que ficava no ar, que grudava na roupa, que entrava pelos poros e marcava a memória. Até hoje, quando sinto o cheiro de jasmim, meu coração aperta e eu volto para aquela varanda, para o som das nossas risadas, para o gosto da limonada azedinha, para as conversas sobre vestidos, novelas da rádio e sonhos de casamento. A gente falava muito sobre casamento naquela época. Era o que se esperava de moças direitas, sabe? Você crescia, estudava até onde dava, arranjava um bom partido e constituía família. Simples assim. A Lourdes já estava noiva de um rapaz que trabalhava no correio, a Helena vivia suspirando pelo filho do dono da farmácia, e a Marisa, bem, a Marisa estava esperando. Ela dizia que quando fosse para ser, seria, que Deus tinha os planos dele e ela confiava. Eu também estava esperando, mas sem muita esperança, para ser sincera. Não que eu fosse feia ou mal educada, mas eu era séria demais, quieta demais, não tinha aquele jeito dengoso que os homens pareciam gostar.
Os rapazes da cidade me achavam simpática, mas era só isso. Simpática. Como quem acha simpático um cachorrinho ou uma plantinha. Nada que fizesse o coração bater mais forte. E então foi numa tarde de março, com o céu daquele azul profundo que só existe no interior, com as cigarras cantando alto e o calor fazendo a gente procurar qualquer sombra, que tudo mudou. A Marisa chegou correndo na escola quando eu estava saindo, os olhos brilhando de um jeito que eu nunca tinha visto, as bochechas vermelhas de excitação. Ela me agarrou pelo braço e falou rápido, quase sem respirar, que tinha acontecido algo maravilhoso, que ela precisava me contar, que eu não ia acreditar. O coração dela batia tão forte que eu conseguia sentir, através do tecido fino do vestido dela, quando ela me abraçou. A gente foi andando pela rua de terra, levantando aquela poeira vermelha que grudava nas sandálias, e ela foi me contando aos poucos, fazendo suspense, como se estivesse narrando uma novela. O pai dela tinha um primo distante em São Paulo, um homem de negócios que tinha contatos, que conhecia gente importante. E esse primo tinha um sobrinho, o Roberto, que estava precisando de uma oportunidade no interior, longe da cidade grande, um lugar mais tranquilo para ele trabalhar e se estabelecer. A única fábrica de tecidos da nossa região estava precisando de um gerente novo, alguém com experiência, alguém moderno. E foi aí que tudo se encaixou. O pai da Marisa conseguiu o emprego para o Roberto e, de quebra, descobriu que o rapaz era solteiro, bem apessoado, de família boa. Perfeito para apresentar para a filha. Eu lembro que forcei um sorriso quando ela terminou de contar, que falei que estava feliz por ela, que torcia para dar certo. Mas uma parte de mim, pequena e egoísta, sentiu uma pontada de inveja. Não era que eu quisesse mal para Marisa, jamais. Ela era minha melhor amiga, a irmã que eu nunca tive. Mas tinha aquele pensamento cruel que às vezes a gente tem e se envergonha depois. Por que com ela e não comigo? Porque ela sempre tinha sorte, sempre tinha as coisas mais fáceis, sempre era escolhida. Eu empurrei esse pensamento bem profundo. Fingi que ele não existia e continuei sorrindo. Roberto chegou numa quinta-feira de manhã, de ônibus vindo de Belo Horizonte, com uma mala de couro gasta e um terno cinza que devia ter sido caro um dia, mas agora estava um pouco largo demais nos ombros. O pai da Marisa foi buscá-lo na rodoviária, e à tarde ele apareceu na casa deles para conhecer a família. Eu estava lá, claro, porque a Marisa tinha insistido, tinha dito que eu precisava conhecer ele também, que ia ser importante para ela ter a aprovação da melhor amiga. Eu fui de vestido azul claro que minha mãe tinha feito, com o cabelo preso num coque baixo, as mãos suando de nervosismo por algum motivo que eu não entendia na época. Quando ele entrou na sala, com aquele jeito meio sem jeito de quem não conhece ninguém, tudo parou. Não foi dramático como nas histórias que a gente lê, não teve música tocando, nem luz especial, nem nada disso. Foi quieto, interno, como um relâmpago que atravessa o corpo sem fazer barulho. Ele tinha uns 30 e poucos anos. Era alto, mais alto que a maioria dos homens da cidade, com ombros largos e uma postura ereta que denunciava alguém que tinha sido bem criado. O rosto era bonito de um jeito comum, nada extraordinário, mas tinha alguma coisa nos olhos, uma profundidade, uma tristeza talvez, que fazia você querer olhar de novo, querer descobrir o que tinha ali por trás. O cabelo era castanho escuro, penteado com brilhantina, riscado de lado como era a moda. Ele sorriu quando nos cumprimentou, um sorriso meio tímido, e a voz era grave, calma, educada. Dona Conceição serviu café com bolo de fubá, e a gente ficou ali na sala, naquelas cadeiras de madeira com assento de palha, fazendo aquela conversa formal de gente que está se conhecendo. Ele falou sobre São Paulo, sobre como era diferente do interior, sobre o trabalho novo na fábrica. Falou que estava animado com a mudança, que sempre quis conhecer o interior de verdade, não só de passagem. O pai da Marisa fez perguntas sobre a família, sobre os planos para o futuro. A Marisa ficou quieta na maior parte do tempo, sorrindo, servindo mais café, olhando para ele com aqueles olhos cheios de expectativa. E eu, bem, eu fiquei quieta também, mas por motivos completamente diferentes. Porque toda vez que ele falava,
Eu sentia uma coisa estranha no peito, como se algo estivesse se apertando lá dentro, dificultando a respiração. Toda vez que ele sorria, eu sentia minhas bochechas ficarem quentes. E quando ele apertou minha mão na despedida, quando nossos olhos se encontraram por 1 segundo, 2 segundos, 3, e ele disse: "Foi um prazer conhecer você, Carmen." Com aquela voz calma, eu senti uma eletricidade subir pelo braço inteiro, percorrer a espinha, explodir na base do crânio. Eu tirei a mão rápido demais. Murmurei alguma coisa que nem eu mesma entendi e saí dali com as pernas bambas. Naquela noite, deitada na minha cama estreita, olhando para o teto escuro e ouvindo os grilos lá fora, eu tentei entender o que tinha acontecido. Eu tinha 24 anos e nunca tinha sentido nada parecido. Tinha tido alguns pretendentes, tinha dado uns beijinhos inocentes em festas, tinha sonhado com casamento como toda moça direita sonhava. Mas aquilo que eu senti quando olhei para os olhos do Roberto, aquilo era diferente. Era assustador, era errado, porque ele não era para mim. Ele estava ali para conhecer a Marisa, para talvez namorar ela, para talvez casar com ela. Ele era o futuro dela, não o meu. E eu não tinha direito nenhum de sentir o que estava sentindo. Eu tentei me convencer de que era só admiração, só surpresa de conhecer alguém diferente, alguém de fora. Mas no fundo, naquele lugar onde a gente não consegue mentir para si mesmo, eu sabia a verdade. Eu sabia que tinha me apaixonado à primeira vista por um homem que nunca, nunca poderia ser meu. E essa consciência era como uma pedra no peito, pesada, fria, impossível de ignorar. Os dias seguintes foram estranhos. A Marisa vinha me procurar toda a tarde para falar sobre ele, sobre como o encontro tinha sido bom, sobre como ela achava que podia dar certo. Ela perguntava a minha opinião, queria saber o que eu tinha achado dele, se eu aprovava. E eu mentia. Mentia com um sorriso no rosto, dizia que ele parecia um bom rapaz, que ela tinha sorte, que eu torcia para dar certo. Por dentro, cada palavra era uma facada. Roberto começou a frequentar a casa da Marisa regularmente, nos domingos depois da missa, nas tardes de sábado, nos jantares que Dona Conceição fazia. E como eu era a melhor amiga, eu estava sempre lá, sempre, vendo eles conversarem, vendo ela rir das piadas dele, vendo os olhos dele brilharem quando olhava para ela, vendo o que devia ter sido lindo e sentindo só dor. Mas tinha momentos, pequenos momentos, que talvez fossem só da minha imaginação desesperada, em que eu achava que ele olhava para mim diferente. Quando a gente estava todos sentados na varanda e nossas mãos se esbarravam passando o açucareiro. Quando ele pedia minha opinião sobre alguma coisa e ficava realmente interessado na resposta. Quando nossos olhos se encontravam durante as conversas e ele segurava o olhar 1 segundo a mais do que seria normal. Eram segundos, frações de segundos, mas para mim eram eternidades. E eu me agarrava neles como quem se afoga e acha um pedaço de madeira flutuando. Isso durou meses, meses de tortura silenciosa, de sorrisos forçados, de noites sem dormir. Eu emagreci, fiquei com olheiras, a mãe começou a perguntar se eu estava doente. Eu dizia que era só cansaço da escola, que estava trabalhando demais. Mais mentiras. A vida tinha virado uma sequência interminável de mentiras e eu estava me afogando nelas. Foi em agosto daquele ano que Roberto pediu a Marisa em namoro oficialmente. Ele falou com o pai dela, do jeito certo, formal, respeitoso. E ela veio correndo me contar, chorando de felicidade, me abraçando forte, dizendo que era o dia mais feliz da vida dela. Eu abracei ela de volta, disse que estava feliz, e quando cheguei em casa, tranquei a porta do quarto e chorei tanto que fiquei sem voz no dia seguinte. O namoro deles foi como todos esperavam. Correto, respeitoso, bonito de se ver. Eles passeavam na praça aos domingos, iam ao cinema quando passava algum filme na cidade, jantavam na casa um do outro. A cidade inteira aprovava. Dizia que eram o casal perfeito, que iam ter filhos lindos. E eu continuava ali, a melhor amiga, a confidente, a que sempre estava presente. Porque como eu podia me afastar? Como eu podia sumir sem dar explicação? Numa cidade pequena, as pessoas percebem tudo. Qualquer mudança de comportamento vira assunto.
vira fofoca. Então eu continuei, dia após dia, fingindo que estava tudo bem, que eu não estava morrendo por dentro. Teve uma noite, era dezembro, e o ar estava carregado daquela umidade pesada que vem antes da chuva, que a gente estava todos na casa da Marisa. Os pais dela tinham saído para visitar uns parentes, e nós ficamos na sala. Eu, ela, Roberto, a Lourdes e o noivo dela. A gente estava conversando sobre os preparativos do casamento da Lourdes, marcado para janeiro. Tinha um ventilador velho rodando no canto da sala, fazendo aquele barulho monótono, mexendo os papéis em cima da mesa. Alguém tinha colocado uma música no rádio, uma dessas valsas antigas que tocavam na época. Roberto perguntou se alguém queria dançar, e a Lourdes se levantou com o noivo. A Marisa estava na cozinha pegando mais limonada. E então ele se virou para mim, estendeu a mão e perguntou: "Posso ter essa dança, Carmen?" O coração disparou, a boca ficou seca, mas eu aceitei, porque recusar ia parecer estranho, ia chamar a atenção. A gente começou a dançar ali mesmo, naquela sala pequena, com o ventilador soprando e a música crepitando no rádio velho. Ele colocou a mão na minha cintura, pegou minha mão com a outra e a gente começou a se mover devagar. Eu tentava olhar para qualquer lugar menos para os olhos dele, mas era impossível. E quando nossos olhos finalmente se encontraram, teve um momento, um único momento, em que o mundo parou. Ele me olhou de um jeito que não deixava dúvida, de um jeito que dizia tudo sem dizer nada. E eu soube que não estava sozinha naquilo, que ele sentia também. Foi aterrorizante e maravilhoso ao mesmo tempo. A música terminou. A Marisa voltou da cozinha com a jarra de limonada. A gente se soltou rápido demais. Eu murmurei uma desculpa qualquer e saí correndo. Fui embora para casa com o coração batendo tão forte que eu achava que ia explodir. E chorei de novo, mas dessa vez não era só tristeza. Era culpa. Uma culpa tão grande, tão pesada, que eu achei que ia me esmagar. Depois daquela noite, eu comecei a evitá-lo. Arranjava desculpas para não ir na casa da Marisa quando sabia que ele ia estar lá. Dizia que estava ocupada, que tinha provas para corrigir, que minha mãe precisava de ajuda. A Marisa começou a perceber, começou a perguntar o que estava acontecendo comigo, porque eu estava tão distante. Eu mentia, sempre mentia. Dizia que estava tudo bem, que era só uma fase que logo passava. O pedido de casamento veio em fevereiro de 1972. Roberto se ajoelhou na praça, na frente de todo mundo, e pediu a Marisa em casamento. Ela disse sim, claro, e a cidade inteira comemorou. Eu recebi a notícia por carta, porque naquele dia eu tinha inventado que estava doente para não ter que ver. Quando li as palavras dela, cheias de felicidade e excitação, algo dentro de mim se quebrou de vez. O casamento foi marcado para março. Eu fui escolhida como dama de honra, junto com a Helena e a Lourdes. A mãe costurou meu vestido, um rosa claro, bonito, delicado. As semanas antes do casamento foram um borrão. Eu funcionava no automático. Fazia o que mandavam. Sorria quando esperavam. Mas por dentro eu estava vazia. Tinha desistido de sentir, de desejar, de querer. Tinha aceitado que aquela era minha sina, que eu ia ter que viver para sempre com aquele amor impossível queimando por dentro. O dia do casamento foi lindo. O céu estava azul, o sol brilhava, mas não estava quente demais. Tinha uma brisa leve que balançava as flores na igreja. A Marisa estava linda com aquele vestido branco simples que valorizava a beleza dela. O véu cobrindo o rosto, o buquê de lírios na mão. Eu e as outras damas andamos na frente dela até o altar, onde Roberto esperava de terno escuro, a expressão séria, mas os olhos brilhando. Durante a cerimônia, eu segurei o buquê dela como mandava o protocolo. Ouvi os votos, as promessas, os juramentos de amor eterno. Vi o padre abençoar a união. E quando chegou a hora do beijo, quando Roberto levantou o véu e beijou a Marisa, enquanto todo mundo aplaudia e chorava de felicidade, eu senti algo morrer dentro de mim. Não foi dramático, não foi doloroso. Foi quieto, definitivo, como uma vela que se apaga sem fazer barulho. Eu chorei durante a cerimônia. Chorei muito. Todo mundo achou que eram lágrimas de alegria, de emoção pela amiga, mas eram lágrimas de luto.
Eu estava enterrando ali, naquele altar decorado com flores brancas, a possibilidade de ser feliz do jeito que eu queria. Estava enterrando o meu coração, meus sonhos, minha verdade. A festa foi na casa dos pais da Marisa, que tinham decorado o quintal com bandeirinhas coloridas e mesas cheias de comida. Tinha bolo, tinha doces, tinha refrigerante e até um pouco de vinho que alguém tinha trazido de Belo Horizonte. As pessoas dançaram, conversaram, comemoraram. Eu fiquei num canto, sorrindo quando precisava, respondendo quando me perguntavam algo, mas sem estar realmente presente. Estava flutuando, distante, como se estivesse vendo tudo de longe. Roberto me procurou em determinado momento. Ele tinha tirado o paletó por causa do calor, a gravata estava um pouco frouxa. Ele veio até onde eu estava, perto da cerca onde tinham plantado roseiras, e ficou ali parado do meu lado, sem dizer nada por um tempo. A gente olhou a festa acontecendo, as pessoas rindo, a Marisa conversando com as tias dela. Ele disse, sem olhar para mim, "Você está bem, Carmen?" A voz saiu baixa, quase um sussurro. Eu respondi que sim, que estava ótima, que estava feliz por eles. Mentira, sempre mentira. Ele ficou em silêncio de novo, e eu senti que ele queria dizer algo mais, algo importante, mas não conseguia, ou não devia. Ele abriu a boca, fechou, abriu de novo, e então a Marisa chamou por ele, disse que tinha que cortar o bolo. Ele olhou para mim mais uma vez, com aqueles olhos que diziam tudo e nada ao mesmo tempo, e foi embora. Aquela foi a última conversa que tivemos sozinhos por muito, muito tempo. Os meses seguintes foram difíceis de um jeito que eu não estava preparada. Porque numa cidade pequena, você não consegue se esconder. Você encontra as pessoas na rua, na feira, na missa, e eu encontrava eles. Via eles andando de mãos dadas, via eles entrando na casa nova que tinham alugado perto da praça, via eles comprando coisas para o lar, fazendo planos, e cada vez que via, uma parte de mim morria um pouco mais. A Marisa continuava me procurando, claro. Ela queria que eu fosse visitar, que eu conhecesse a casa, que eu desse opinião sobre a decoração. Ela não entendia por que eu estava tão distante, por que eu tinha emagrecido tanto, por que eu sempre parecia triste. Ela perguntava se eu estava doente, se tinha algum problema, se podia ajudar. A bondade dela, essa bondade genuína que sempre foi parte de quem ela era, tornava tudo 1000 vezes pior. Porque como você odeia alguém que é tão bom assim? Como você inveja alguém que só quer seu bem? Eu continuei dando minhas aulas, corrigindo cadernos, fingindo que estava tudo normal. Os pais dos alunos começaram a comentar que eu estava diferente, mais séria, mais distante. A diretora me chamou para conversar. Perguntou se estava tudo bem em casa. Eu mentia para todo mundo o tempo todo. Mentir tinha virado minha segunda natureza. Foi em junho que descobriram que a Marisa estava grávida. A notícia se espalhou pela cidade inteira, em questão de horas. Ela veio me contar pessoalmente, os olhos brilhando, as mãos tremendo de felicidade. Disse que queria que eu fosse madrinha do bebê, que não podia imaginar ninguém mais importante para esse papel. E eu aceitei, claro, porque o que mais eu poderia fazer? Recusar ia levantar suspeitas, ia magoar ela, ia fazer as pessoas perguntarem por quê. A gravidez da Marisa foi difícil desde o começo. Ela tinha enjoos terríveis. Passava mal o tempo todo. Mal conseguia sair da cama alguns dias. O médico disse que ela precisava de repouso, de cuidado especial, de alguém para ajudar. Dona Conceição estava ficando velha. Tinha artrite nas mãos. Não conseguia fazer tudo sozinha. O Roberto trabalhava o dia inteiro na fábrica, às vezes até tarde da noite. Então, naturalmente, eu fui chamada para ajudar. E como eu podia dizer não? Como eu podia negar ajuda para minha melhor amiga que estava grávida e precisando de mim? Então comecei a ir na casa deles quase todo dia. Depois da escola, eu passava lá. Fazia comida, limpava a casa, ficava conversando com a Marisa, para ela não se sentir sozinha. Era uma tortura, mas era uma tortura que eu aceitava como penitência. Como se cuidar dela fosse uma forma de pagar pelos meus sentimentos errados, pelos meus desejos proibidos. A casa deles era pequena, mas aconchegante. 2 salas, um quarto, cozinha e banheiro. Tinha uma varanda na frente,
onde a Marisa gostava de sentar nas tardes quando se sentia bem o suficiente. A decoração era simples, móveis velhos que tinham ganhado dos pais, cortinas que ela mesma tinha costurado. Tinha cheiro de comida caseira, de roupa limpa, de lar. Era o tipo de casa que eu tinha sonhado ter um dia, com um marido, com filhos, mas ali era a casa dela, não minha. Nunca seria minha. Eu desenvolvi uma rotina. Chegava por volta das 3 da tarde, depois que terminava na escola. Preparava o lanche da Marisa, certificava que ela tinha tomado os remédios, ajudava ela a tomar banho quando estava muito fraca. A gente conversava sobre a gravidez, sobre os sonhos dela para o bebê, sobre a vida. Ela me contava sobre o casamento, sobre como o Roberto era atencioso, sobre como ela se sentia sortuda. E eu ouvia tudo, guardando cada palavra como se fossem cacos de vidro no peito. Roberto chegava por volta das 7, às vezes mais tarde. Ele sempre vinha cansado, com a camisa amarrotada, o cabelo despenteado, cheirando a trabalho e suor. Mas ele sempre sorria quando via que eu tinha ficado, sempre agradecia, sempre dizia que não sabia o que fariam sem mim. A gente jantava junto, os três, naquela mesa pequena da cozinha. Ele sentava numa ponta, a Marisa na outra e eu no meio. Tinha uma domesticidade perigosa naquilo tudo, uma intimidade que me assustava e me atraía ao mesmo tempo. Depois do jantar, eu ajudava a lavar a louça enquanto a Marisa descansava. Roberto às vezes ficava ali do lado, secando os pratos, e a gente conversava sobre coisas pequenas. O trabalho dele, meus alunos, o tempo, ninharias. Mas tinha uma tensão no ar, sempre. Uma consciência um do outro que ia além do normal. Toda vez que nossas mãos se esbarravam lavando um copo, toda vez que nossos ombros se tocavam no espaço apertado da pia, era como se uma corrente elétrica passasse entre nós. Eu sei que ele sentia também. Sei porque via nos olhos dele, na forma como ele segurava a respiração quando nossos dedos se tocavam, na forma como ele desviava o olhar rápido demais. A gente estava dançando uma dança perigosa, equilibrando-se numa corda bamba, e os dois sabiam disso, mas nenhum de nós dizia nada. Nunca. Teve uma noite, era outubro, e o calor estava insuportável, que a Marisa dormiu mais cedo. Ela tinha passado mal o dia todo. Estava exausta. Eu tinha ficado até tarde ajudando com as coisas da casa. E quando fui embora, Roberto insistiu em me acompanhar até em casa. Ele disse que não era seguro eu andar sozinha no escuro, mesmo sendo uma cidade pequena. Eu tentei recusar, mas ele já tinha pegado a chave. A gente andou em silêncio pela rua vazia. Só tinha o som dos nossos passos na terra, o canto dos grilos, o latido distante de algum cachorro. O ar estava pesado, abafado, tinha cheiro de chuva chegando. Eu mantinha uma distância segura dele, mas era difícil. Queria tão desesperadamente estender a mão e tocar ele, e ao mesmo tempo queria correr para longe e nunca mais voltar. Quando chegamos na frente da minha casa, eu parei no portão. Ele parou também, ficou ali parado olhando para mim. A luz da lua estava tão clara que eu conseguia ver cada detalhe do rosto dele, cada sombra, cada linha. Ele abriu a boca como se fosse dizer algo, hesitou, tentou de novo. Carmen, ele começou. E só de ouvir meu nome na voz dele, meu coração disparou. Eu queria te agradecer por tudo que você tem feito pela Marisa, por nós. Você é... Ele parou, procurando as palavras. Você é a pessoa mais generosa que eu conheço. Não sei o que a gente faria sem você. Eu disse que não era nada, que era minha obrigação, que a Marisa era minha melhor amiga. Minha voz saiu estranha, tremida. A gente ficou ali mais um tempo, só olhando um para o outro, e eu senti que alguma coisa ia acontecer, alguma coisa definitiva e irrevogável. Ele deu um passo na minha direção. Eu dei um passo para trás. Os olhos dele estavam tão tristes, tão cheios de algo que eu não conseguia nomear. A mão dele se levantou, como se fosse tocar meu rosto, e eu congelei. Por 1 segundo, 2 segundos, 3, a gente ficou assim, suspensos no tempo. E então, ele deixou a mão cair. Deu um passo para trás. Disse boa noite baixinho, virou e foi embora. Eu entrei em casa com as pernas tremendo tanto que mal conseguia andar, tranquei a porta e desabei no chão do meu quarto.
Chorei até não ter mais lágrimas, até ficar vazia, oca. Aquela foi a noite que eu soube, com certeza absoluta, que precisava ir embora. Porque se eu ficasse, alguma coisa terrível ia acontecer. A gente ia cometer um erro que ia destruir tudo, que ia machucar a Marisa de um jeito irreparável. E eu não podia deixar isso acontecer. Não podia ser aquela pessoa. O bebê nasceu em janeiro de 1973. Uma menina pequena e rosada que eles chamaram de Clara. Eu fui visitar no hospital, levei flores, segurei a bebê no colo e fingi que meu coração não estava se despedaçando. A Marisa estava radiante, cansada, mas feliz. E o Roberto olhava para a filha com uma ternura que me fez querer desaparecer. Eu cumpri meu papel de madrinha. Fui no batizado, comprei presentes, ajudei com o que precisavam. Mas cada dia que passava, cada vez que eu via eles ali, aquela família perfeita que eu nunca ia ter, ficava mais claro que eu não podia continuar. Não podia continuar me torturando. Não podia continuar sendo a confidente, a amiga próxima demais, a que estava sempre ali. Tinha que ir embora antes que fosse tarde demais. A oportunidade veio em março de 1974, de um jeito que pareceu providência divina. Uma antiga professora minha de Belo Horizonte me escreveu dizendo que tinha uma vaga numa escola particular na capital, que estavam procurando alguém qualificado, que o salário era bom. Ela perguntou se eu tinha interesse. Eu nem pensei duas vezes. Respondi que sim no mesmo dia. Contar para Marisa foi uma das coisas mais difíceis que já fiz. Eu fui na casa dela numa tarde de sábado, quando sabia que o Roberto não ia estar lá. Ela estava no quintal estendendo roupa, a Clara dormindo no berço à sombra da mangueira. Eu ajudei ela a terminar. E depois a gente sentou na varanda com um copo de limonada como nos velhos tempos. Eu disse que tinha recebido uma proposta de emprego em Belo Horizonte, que era uma oportunidade boa demais para recusar, que ia ganhar mais, que podia crescer na carreira, que era tudo o que eu sempre quis, a chance de sair daquela cidade pequena e ver o mundo. Menti em cada palavra. A verdade é que eu só queria fugir. Fugir de tudo aquilo que me machucava. Fugir de um amor que ia me consumir se eu deixasse. Ela começou a chorar. Não chorou alto, não fez escândalo. Só deixou as lágrimas escorrerem pelo rosto enquanto segurava minha mão. Disse que entendia, que ficava feliz por mim, mas que ia sentir tanto a minha falta. Disse que eu era a pessoa mais importante na vida dela, além do Roberto e da Clara. Disse que não ia ser a mesma coisa sem mim ali. E eu quase desisti. Quase falei que ia ficar, que não ia para lugar nenhum, que nunca ia deixar ela. Mas aí eu olhei para a casa deles, para Clara dormindo, para o varal com as fraldas limpas balançando no vento, e soube que tinha que ir. Tinha que ir ou ia enlouquecer. O Roberto chegou mais tarde, e a Marisa contou para ele. Ele ficou quieto por um tempo, só olhando para mim com aqueles olhos que eu ainda via nos meus sonhos. E então ele disse, bem baixinho, "Você vai fazer falta, Carmen. Muita falta." Tinha algo na voz dele, uma tristeza que ia além da amizade, além do normal. E eu soube que ele entendia. Talvez não entendesse tudo, talvez não soubesse exatamente por que eu estava indo, mas uma parte dele entendia. As últimas semanas na cidade foram um borrão. Eu me despedi dos meus alunos, arrumei minhas coisas, preparei a mudança. A Marisa vinha me ver todo dia, às vezes trazendo a Clara. E a gente ficava ali conversando, relembrando os anos de amizade, as tardes na varanda, os sonhos de menina. Ela fez uma festa de despedida pequena, com as amigas, com a família. O Roberto ficou no canto a maior parte do tempo, quieto, bebendo cerveja, só olhando. No último dia, quando a van que ia levar minhas coisas já estava na porta, a Marisa me abraçou forte. Disse que me amava, que ia escrever toda semana, que eu tinha que prometer visitar. Eu prometi, sabendo que era mais uma mentira. O Roberto também me abraçou, um abraço rápido, correto. Mas quando ele me soltou, eu vi lágrimas nos olhos dele. E foi aí que eu soube com certeza. Ele também sentia. Tinha sentido esse tempo todo. E estava deixando eu ir, porque era o certo a fazer. Olhei para trás uma última vez, quando a van começou a se afastar.
Vi eles ali, de pé no meio da rua de terra, ele com o braço em volta dela, ela acenando. A imagem ficou gravada na minha memória como uma fotografia, clara e dolorosa. Belo Horizonte era grande, barulhenta, assustadora. Eu me joguei no trabalho com uma intensidade quase desesperada. Dava aulas, corrigia provas, fazia cursos de aperfeiçoamento. Qualquer coisa para não pensar, para não sentir. Fiz novos amigos, conheci novos lugares, vivi uma vida que superficialmente parecia completa. Mas tinha sempre um buraco, uma falta, um pedaço de mim que ficou naquela cidade pequena, naquela varanda com cheiro de jasmim. A Marisa escrevia como prometeu, cartas longas contando sobre a Clara, sobre o Roberto, sobre a vida. Eu respondia, mas sempre demorando, sempre com desculpas, sempre breve. Dizia que estava ocupada, que a cidade grande era corrida, que logo ia visitar. Mas nunca ia. Sempre tinha uma desculpa, um compromisso, uma razão para adiar. Com o tempo, as cartas ficaram menos frequentes. Uma vez por mês, depois a cada 2 meses, depois só no Natal e aniversário, a distância foi crescendo, não no afeto, mas na intimidade. A gente foi virando estranhas que um dia foram melhores amigas. E eu deixei acontecer porque era mais fácil assim, porque machucava menos. Eu namorei algumas vezes nesses anos. Homens bons, decentes, que queriam casar, mas eu sempre encontrava uma desculpa para terminar. Nenhum deles me fazia sentir o que eu tinha sentido naqueles poucos meses, naquelas poucas conversas, naquelas mãos que nunca se pegaram de verdade. Eles não eram culpados de nada, mas pagavam pela minha incapacidade de esquecer. Fiz terapia. Aquilo ainda era novo no Brasil, meio mal visto, mas eu precisava. Precisava entender por que não conseguia seguir em frente, por que continuava presa a um amor impossível de décadas atrás. A terapeuta foi gentil, me ajudou a entender que a gente não controla em quem se apaixona, mas controla o que faz com isso. Que eu tinha feito certo ao ir embora, ao preservar a amizade, ao não destruir uma família, mas entender racionalmente não fez o coração doer menos. Os anos passaram. Eu fiquei cada vez melhor no trabalho, virei diretora da escola, ganhei prêmios, fui reconhecida. Por fora, era uma mulher de sucesso, independente, realizada. Por dentro, continuava aquela menina de 24 anos, dançando em silêncio com o homem errado. Em 1985, quando eu já tinha 35 anos e tinha praticamente desistido de casar, conheci o Arnaldo. Ele era contador, trabalhava no prédio ao lado da escola. A gente se encontrava às vezes na padaria da esquina. Ele era mais velho, uns 10 anos, divorciado, sem filhos, calmo, estável, gentil. Nos aproximamos devagar, sem pressa, sem paixão. Quando ele me pediu em casamento, eu hesitei. Não porque não gostasse dele, mas porque sabia que não amava ele da forma que devia. Mas eu também estava cansada. Cansada de estar sozinha, cansada de esperar por algo que nunca ia acontecer. Então eu disse sim. E a gente casou num cartório, sem festa, sem alarde. O casamento foi bom à sua maneira. O Arnaldo era companheiro, me respeitava, me tratava bem. A gente tinha uma vida confortável, viajava de vez em quando, tinha amigos em comum. Mas sempre havia uma distância entre nós, uma parte de mim que ele nunca conseguiu alcançar. Ele sabia, eu acho. Nunca falou nada, mas às vezes eu pegava ele me olhando com uma tristeza nos olhos, como se soubesse que havia algo em mim que não era dele. Não tivemos filhos. Tentamos por uns anos, mas não veio. Fizemos exames. Os médicos disseram que não havia nada de errado com nenhum dos dois, que às vezes simplesmente não acontecia. Secretamente eu me perguntava se era punição. Se era o universo me dizendo que eu não merecia aquilo porque tinha desejado a família de outra pessoa. O Arnaldo morreu de infarto em 2006. Foi repentino, do nada. Ele estava assistindo televisão numa tarde de domingo e simplesmente apagou. Eu fiquei viúva aos 56 anos e pela primeira vez me senti realmente sozinha, porque pelo menos antes eu tinha alguém na casa, alguém para conversar, mesmo que superficialmente. Agora era só eu e o silêncio.
Foi depois que o Arnaldo morreu que comecei a pensar mais na Marisa. A gente tinha mantido contato ao longo dos anos, mas sempre distante, sempre formal. Trocávamos cartões no Natal, ligávamos no aniversário. Mantínhamos aquela amizade educada de quem foi próximo um dia. Eu sabia que ela tinha tido mais 2 filhos, um menino e outra menina. Sabia que o Roberto continuava trabalhando na fábrica, que tinha subido de cargo. Sabia que eles eram felizes, que tinham a vida que sempre sonharam. E eu estava feliz por eles, genuinamente feliz. O tempo tinha suavizado a dor, transformado aquela paixão ardente em algo mais suave. Mais nostalgia do que desejo. Mas ainda tinha uma parte de mim que se perguntava como teria sido se as coisas fossem diferentes, se eu tivesse sido apresentada a ele primeiro, se ele tivesse me escolhido, se. Os anos 2000 foram quietos. Eu me aposentei, comprei um apartamento menor, adotei um gato, passei a dar aulas voluntárias para crianças carentes, comecei a fazer crochê, viajei para uns lugares que sempre quis conhecer. Era uma vida boa, tranquila, mas vazia de um jeito que eu tinha aprendido a ignorar. Em 2020, veio a pandemia. O mundo inteiro parou. E, de repente, a gente estava todos trancados em casa, sozinhos com nossos pensamentos e arrependimentos. Foi nesse período, com tanto silêncio, tanto tempo para pensar, que tudo voltou. As memórias, os sentimentos, aquela varanda com cheiro de jasmim. Eu sonhava com eles toda noite. Acordava com o coração apertado. Passava os dias vendo fotos antigas que tinha guardado no fundo da gaveta. Foi em outubro de 2020 que a Marisa me ligou. Eu reconheci a voz na hora, mesmo depois de tanto tempo falando só por mensagem ou cartão. Mas a voz estava diferente, mais fraca, cansada. Ela disse que estava doente, que tinha descoberto um câncer, que os médicos não davam muita esperança. Disse que estava em tratamento, mas que não estava fazendo muito efeito. Perguntei pelo Roberto, esperando ouvir que ele estava cuidando dela. E foi aí que ela me deu a notícia que eu não estava preparada para ouvir. O Roberto tinha morrido 3 anos antes, em 2017. Câncer também. Ela disse que tentou me avisar na época que mandou mensagem, mas que eu nunca respondi. Fui checar depois e era verdade, ela tinha mandado. Mas eu estava tão desconectada naquela época, tão fechada no meu próprio mundo, que nem vi. Roberto estava morto. As palavras ecoaram na minha cabeça por dias. Ele tinha morrido e eu não sabia. Tinha ido embora desse mundo e eu nem tive chance de me despedir, de dizer: o quê? O que eu diria? Que passei 50 anos pensando nele? Que nunca esqueci aquela dança, aqueles olhares, aquele quase que nunca aconteceu? A Marisa disse com a voz tremendo que o Roberto sempre perguntava por mim. Nos últimos anos, principalmente, ele ficava falando sobre os velhos tempos, sobre como as coisas eram simples, sobre como ele sentia falta daquela época. Ela disse que ele ficou triste quando soube que eu nunca mais tinha voltado para visitar, que nunca entendia por que eu tinha sumido assim. E ela também não entendia. Depois de todos esses anos, ela ainda não entendia por que a melhor amiga dela tinha simplesmente desaparecido da vida dela. Eu não soube o que dizer. Pedi desculpas, disse que tinha sido egoísta, que tinha me perdido na vida da cidade grande, que me arrependi. Mais mentiras para adicionar na pilha. Ela disse que queria me ver, que os médicos tinham dito que talvez ela tivesse mais uns meses, talvez menos, que os filhos dela, a Clara principalmente, estavam cuidando dela, mas que ela sentia falta de alguém da época antiga, alguém que conhecesse a moça que ela foi antes de virar mãe, avó, esposa viúva. Disse que queria me ver uma última vez, conversar sobre os velhos tempos, sobre a varanda com cheiro de jasmim. Eu prometi que ia, mas não fui. Inventei que estava com medo da pandemia, que era arriscado viajar, que ia esperar as coisas melhorarem. Mas a verdade é que eu tinha medo. Medo de olhar nos olhos dela e ver se ela sabia, se tinha percebido, se tinha descoberto o meu segredo ao longo de todos esses anos. Medo de ter que confessar, de ter que colocar para fora algo que eu tinha guardado por tanto tempo, que tinha virado parte de mim. Os meses passaram.
A Marisa ligava de vez em quando, cada vez mais fraca, cada vez mais cansada. E eu sempre prometia visitar logo. Sempre tinha uma desculpa nova. Até que em março de 2021, a Clara me ligou. A voz dela era tão parecida com a da mãe que por um segundo eu achei que era a Marisa. Mas não era. A Clara ligou para dizer que a mãe tinha piorado muito, que estava no hospital, que talvez fosse questão de dias. Ela disse com a voz embargada: "Madrinha, minha mãe fica chamando por você. Ela fala seu nome o tempo todo. Por favor, venha. Ela precisa te ver." Eu desliguei o telefone e olhei pela janela do meu apartamento. Belo horizonte à noite, cheia de luzes, cheia de vida, cheia de gente vivendo suas histórias. E eu ali, sozinha, carregando um segredo que nunca contei, um amor que nunca vivi, uma verdade que nunca tive coragem de dizer. Peguei a estrada no dia seguinte, dirigindo pela primeira vez em décadas de volta para aquela cidade pequena. A viagem foi longa, cansativa, e a cada quilômetro meu coração batia mais forte. Eu não sabia o que ia encontrar, o que ia dizer, se ia ter coragem de ser honesta. A cidade tinha mudado e, ao mesmo tempo, continuava a mesma. As ruas ainda eram de terra em alguns lugares. Ainda tinha a praça com a igreja, ainda tinha aquele ritmo calmo de lugar pequeno. Mas tinha casas novas, tinha carros que não existiam na minha época, tinha gente jovem que nunca soube quem eu fui. Fui direto para o hospital, um prédio pequeno e simples na saída da cidade. A Clara me esperava na entrada, uma mulher de 40 e poucos anos com os olhos da mãe e o sorriso triste. Ela me abraçou forte, como se me conhecesse de verdade, e disse: "Ela está esperando por você." O quarto era pequeno, tinha cheiro de remédio e morte. A Marisa estava na cama, tão pequena, tão frágil, que eu mal a reconheci. O cabelo, que já tinha sido preto e brilhante, estava branco e ralo. O rosto estava magro, a pele amarelada. Mas os olhos, aqueles olhos castanhos grandes, ainda eram os mesmos. Quando ela me viu, tentou sorrir. "Carmen", disse ela, e a voz era só um sussurro. "Você veio." Pensei que não fosse mais me ver. Eu sentei na beirada da cama, peguei a mão dela. Estava tão fria, tão leve, como se não fosse mais real. Eu disse que estava ali, que tinha vindo, que nunca ia deixar ela sozinha. Mentira de novo, porque eu tinha deixado ela sozinha por 50 anos. A gente conversou por horas. Ela estava cansada, mas feliz. Feliz de um jeito que partiu meu coração. Ela falou sobre os filhos, sobre os netos, sobre o Roberto, e como ela sentia a falta dele todo dia. Falou sobre a vida deles, sobre as brigas bobas e as reconciliações, sobre os aniversários e natais, sobre a vida simples e boa que eles construíram juntos. E então ela perguntou com aquela voz fraca: "Por que você sumiu, Carmen? Eu nunca entendi. A gente era tão próxima. E de repente você foi embora. E nunca mais voltou. Fiz alguma coisa? Te magoei de algum jeito?" O coração disparou. Era o momento de ser honesta, de contar a verdade, de tirar aquele peso do peito depois de tanto tempo. Mas quando olhei para os olhos dela, quando vi aquela mulher que sempre foi minha melhor amiga, que sempre foi boa e pura e verdadeira, eu não consegui. Não consegui destruir a memória que ela tinha de mim. Não consegui manchar a amizade que sempre foi sagrada. Então eu menti mais uma vez. Disse que tinha sido imatura, que tinha deixado a vida da cidade grande me consumir, que tinha me arrependido todo dia de não ter mantido contato. Disse que ela não tinha feito nada de errado, que a culpa era toda minha. E disse que sentia muito, muito mesmo por ter sido tão egoísta. Ela apertou minha mão. "Está tudo bem", disse ela. "Você está aqui agora. É só isso que importa." E então ela fechou os olhos, cansada, e adormeceu. A Marisa morreu 3 dias depois. Morreu dormindo, em paz, com os filhos ao redor. Eu estava lá, segurei a mão dela até o fim. E quando ela se foi, quando o monitor apitou e as enfermeiras entraram, eu me permiti chorar tudo que tinha segurado por 50 anos. Fiquei para o funeral. Ajudei a organizar, recebi as pessoas, ouvi as histórias sobre ela. Todo mundo falava sobre como ela era boa, como era generosa.
como tocou tantas vidas, e eu concordava com tudo, porque era verdade. Ela era tudo isso e mais. A Clara me procurou depois do enterro. A gente estava na casa da Marisa, aquela mesma casa pequena onde eu costumava ajudar quando ela estava grávida. A Clara disse que tinha algo para me dar, algo que a mãe tinha pedido que ela guardasse caso eu aparecesse um dia. Era uma caixa de sapatos velha, amarrada com uma fita desbotada. Dentro tinha cartas. Cartas que eu tinha mandado para Marisa ao longo dos anos, desde que mudei para Belo Horizonte. Todas ali, guardadas, preservadas. E no fundo da caixa tinha uma carta que a Marisa tinha escrito, mas nunca mandado. Era endereçada para mim. Eu abri com as mãos tremendo. A letra dela estava trêmula. Devia ter escrito quando já estava muito doente. A carta era curta, direto ao ponto. Carmen, minha amiga querida, se você está lendo isso, é porque eu já fui e você finalmente veio me ver. Eu sempre soube, sabia? Não sou boba. Vi o jeito que você olhava para o Roberto, o jeito que ele olhava para você. Vi a tensão entre vocês, vi você sofrer. E também vi vocês fazerem a escolha certa. Vocês nunca me traíram, nunca fizeram nada de errado. Pelo contrário, vocês sacrificaram a própria felicidade para preservar a minha. E por isso eu sou eternamente grata. Você foi embora porque era o certo a fazer, e eu te perdoo por isso. Na verdade, não tem nada a perdoar. Você me deu o maior presente que um amigo pode dar: a lealdade. Eu tive uma vida maravilhosa com o Roberto. Tive meus filhos, meus netos, minhas memórias. Tive amor verdadeiro. E sei que isso só foi possível porque vocês dois foram fortes o suficiente para não ceder. Então, obrigada, minha amiga. Obrigada por me amar o suficiente para me deixar ser feliz. Espero que você também tenha encontrado sua felicidade do seu jeito. Com amor eterno, Marisa. Eu li aquela carta tantas vezes que memorizei cada palavra. Ela sabia. Sempre soube. E ela entendia. Tinha entendido e perdoado algo que eu nem precisava ser perdoada, porque nunca fiz nada de errado. Mas o perdão dela não aliviou o peso, porque o peso nunca foi sobre o que eu fiz ou deixei de fazer. Foi sobre quem eu fui, sobre o que senti, sobre os 50 anos que passei fugindo de mim mesma. Fiquei na cidade por mais uma semana, ajudando a Clara e os irmãos dela com as coisas da Marisa. Conversei com gente que eu não via há décadas. Caminhei pelas ruas que eu costumava conhecer de cor. Fui até aquela casa onde a Marisa morava quando era jovem, onde tinha a varanda com o pé de jasmim. A casa estava abandonada agora. Os donos tinham mudado, mas o jasmim ainda estava lá, ainda soltava aquele perfume doce que me fez viajar no tempo. E foi ali, parada naquela varanda velha, que eu finalmente entendi. Não era sobre ter ou não ter tido o Roberto. Não era sobre a Marisa ter descoberto ou não. Era sobre o fato de eu ter passado a vida inteira sendo definida por um sentimento que nunca foi vivido, por um amor que nunca existiu de verdade fora da minha cabeça. Eu tinha construído uma vida inteira em volta de um fantasma, e no processo, perdi a chance de viver de verdade. O Roberto também sentiu algo por mim? Talvez sim, talvez não. Talvez tenha sido só atração passageira, talvez tenha sido mais. Nunca vou saber. Ele levou sua verdade com ele. Mas não importa, porque ele fez a escolha certa. Ele amou a Marisa, foi fiel a ela, construiu uma vida com ela, e ela foi feliz. Incrivelmente, genuinamente feliz. E eu fui feliz à minha maneira, acho. Tive uma carreira de sucesso. Ajudei centenas de crianças a aprender e crescer. Fiz diferença no mundo, mas não vivi, não de verdade. Vivi pelas bordas, com medo, escondida, sempre olhando por cima do ombro para um passado que nunca existiu da forma que imaginei. Agora, aos 78 anos, com todo mundo que importava já tendo ido embora, eu finalmente posso dizer a verdade. Posso admitir que me apaixonei pelo homem errado, que carreguei esse amor comigo a vida inteira, que deixei ele moldar quem eu era. E posso admitir que, apesar de tudo, não me arrependo. Porque aquele amor impossível e doloroso como foi real. Foi o mais real que já senti. E me fez ser leal, ser forte, ser alguém que conseguiu colocar o bem-estar de outras pessoas acima do próprio desejo.
A Marisa me perdoou. Agora eu preciso me perdoar. Preciso aceitar que fui humana, que senti coisas que não pude controlar, mas que fiz as escolhas certas com esses sentimentos. Preciso parar de me punir por ter um coração que bateu pelo homem errado, porque no fim, o coração não entende de certo ou errado, ele só sente. Voltei para Belo Horizonte semana passada, mas alguma coisa mudou. Essa história que eu guardei por tanto tempo não é mais um peso, é simplesmente parte de quem eu sou. Uma parte triste, uma parte dolorosa, mas uma parte que me ensinou sobre amor, sobre sacrifício, sobre lealdade, sobre o que significa amar alguém o suficiente para deixar ela ser feliz, mesmo que não seja com você. O Roberto morreu sem saber completamente o que eu senti. A Marisa morreu sabendo, mas sem nunca ter jogado na minha cara. E eu estou aqui, ainda viva, ainda carregando essa história, mas agora dividindo ela com você que está me ouvindo. Porque talvez seja isso que a gente precisa. Não de absolvição, não de julgamento, mas de testemunhas. De alguém que ouça e diga, eu entendo, acontece. Você é humana. Se você também já carregou um segredo, me conte nos comentários. Eu leio cada um com carinho.